saudades que eu estava de vir aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu espero que nessa noite o Senhor quer que a palavra que o Senhor colocou no meu coração caia no seu coração e que essa palavra caia num solo fértil. Porque o que o Senhor falou para mim e que eu trago essa noite para vocês vai precisar de um solo fértil, porque essa palavra ela tem que multiplicar. Essa palavra ela tem que dar fruto. E se ela não der fruto, agora, não se preocupe com isso, porque no tempo do Senhor ela dará fruto. Eu só preciso, e Deus só precisa, o Espírito Santo só precisa que nesse momento você tire qualquer tipo de resistência do seu coração, qualquer tipo de empecilho, qualquer coisa que está te distraindo, porque eu creio que essa palavra é para mim, é para você e é para qualquer pessoa que queira ouvir e queira aprender mais de Deus. Amém? Abre aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6, porque hoje nós vamos falar de algo que eu particularmente gosto muito. Quem me conhece sabe que esse assunto é um assunto que quando Deus começou a ministrar na minha vida, começou a falar no meu coração, e eu entendi a importância disso, a minha vida mudou. Quando eu entendi a importância da obediência e do posicionamento, a minha vida mudou. Então, ainda que algumas outras áreas precisem de mudanças, eu entendo que hoje, quando a gente se posiciona e quando a gente obedece a Deus, nós estamos num caminho seguro, nós estamos num caminho de paz e nós estamos num caminho em que vai gerar frutos para a nossa vida. E nós vamos ver a história, né, como é que isso aconteceu na vida de Noé. Vocês conhecem muito bem a história de Noé, sobre a arca que Deus pediu para ele construir, e sobre como Noé foi conhecido e é conhecido como um homem que foi extremamente obediente a Deus. Mas essa noite eu quero eu quero mostrar para vocês aonde que essa obediência de Noé levou ele. Porque é muito comum e é muito normal que a gente peça, obedece a Deus, obedece o seu líder, obedece o seu pai, obedece a sua mãe, obedece o seu empregador. Mas quando a gente entende o que está por baixo da obediência, quando a gente começa a entender o que a obediência traz para a nossa vida, ainda que a gente não queira obedecer, mas a gente obedece. Porque também já foi falado sobre isso, uma vez eu vim aqui e eu preguei sobre isso, falei que, né, quando está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar, nós precisamos entender o que está por baixo do que Deus pede, do que Deus pede para nós. E lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, começa dizendo o seguinte: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vou parar aqui. Vocês precisam entender como é que estava a geração de Noé nessa época. Porque para Deus destacar, na Bíblia está dizendo que Noé era um homem justo, íntegro e que ele andava com Deus, a gente precisa entender que naquela época, nesse tempo aqui de Noé, não era comum ser justo, não era comum ser íntegro e não era comum muito menos andar com Deus. Um pouquinho mais para baixo, no versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E no versículo 5 do mesmo capítulo 6, diz que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração, que toda a vontade do coração delas era continuamente mal. Então a gente tem um homem, a gente tem pessoas morando num lugar em que todo mundo em volta daquela pessoa era mau. Todo mundo. Todo mundo tinha maldade no coração. Todo mundo intentava contra outra pessoa. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, para os nossos dias, nós poderíamos dizer que Noé morava numa sociedade onde todo mundo queria puxar o tapete de todo mundo. Todo mundo falava mal de todo mundo queria ver todo mundo pelas costas, todo mundo queria fazer maldade pelo simples fato e pelo prazer de ser mal, pelo simples prazer de se vingar de outra pessoa. Noé estava inserido nessa sociedade, Noé estava inserido nesse meio. Esse meio hoje pode ser o teu trabalho, pode ser a tua faculdade, pode ser a tua escola, pode ser inclusive áreas dentro da sua igreja.
Pode sim. Uma vez eu escutei de uma pessoa falando assim, eu não vou em tal lugar porque ali é cheio de cobra querendo comer cobra. Que pesado isso, né? Que pesado você entrar num lugar e você escutar alguém falando, eu não vou entrar nesse lugar porque ali é cheio de cobra querendo comer cobra. Mas essa era a sociedade que Noé morava. Só que, aí diz que, no versículo 9, Noé andava com Deus. Primeira coisa, para Deus destacar a vida de Noé, é porque ele viu nesse homem algo de diferente. Noé, eu creio, eu penso que Noé, ele era um homem que andava na contramão. Quando todo mundo estava indo para um lado, quando todo mundo estava indo numa direção onde eles falavam, vem, não tem problema não, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo falando desse jeito, está todo mundo se vestindo desse jeito, está todo mundo com esse tipo de pensamento. Noé se destacou. Então você imagina uma multidão de pessoas caminhando para um lado e uma pessoa sai do meio dessa multidão, aqui entre a gente, tá? Sai no meio dessa multidão, vira as costas para a multidão e começa a andar sozinho. Começa a andar sozinho, sem se preocupar se vai vir amigo, sem se preocupar se vai vir parente, sem se preocupar se vai vir namorado, marido. Essa pessoa sai do meio da manada, ela sai do meio da multidão e ela começa a andar na contramão. Foi assim que Deus encontrou Noé. Deus encontrou Noé andando na contramão. E o convite que o Senhor nos faz diariamente é: meu filho, minha filha, você não é gado para andar em manada. Você não é gado, você não é bicho. Você é meu filho e você é minha filha. Então, ande na contramão, ainda que você tenha que andar sozinho. Ainda que você tenha que sair do seu grupinho, ainda que você tenha que sair do meio lá dos seus amiguinhos, que está todo mundo fazendo um monte de coisa errada. No seu trabalho, todo mundo fala mal do seu chefe, todo mundo pega a canetinha no final do expediente, todo mundo pega o papel A4, porque afinal de contas a empresa tem muito, não vai fazer falta se eu levar 2 ou 3 para casa. Não é verdade? Misericórdia, misericórdia. Se todo mundo faz, nessa noite você vai sair daqui com a certeza de que você não é todo mundo. Minha mãe falava isso para mim, eu não entendia. Na verdade, eu ficava com muita raiva dela. Porque eu falava assim, mãe, está todo mundo indo para tal lugar. Aí a minha mãe falava, mas você não é todo mundo. Quem já ouviu isso? Todo mundo, né? E eu queria morrer cada vez que ela falava, mas você não é todo mundo. E aquilo assim, me agredia. Mas hoje, quando eu entendi quem eu sou, e quando eu entendi para que Deus me chamou, eu faço questão de não ser mais todo mundo. Eu faço questão de andar na contramão, porque quando eu ando na contramão, eu me destaco. E quando eu ando na contramão, eu não me destaco só para outras pessoas, eu me destaco para Deus. Porque Deus achou em Noé algo que ele não viu em nenhuma outra pessoa. Quando Noé começa a não fazer o que aqueles homens estavam fazendo, aquilo despertou Deus. E ele falou, opa, peraí, eu tenho algo aqui no meu coração. Eu não quero mais essa terra. Eu não quero mais esses habitantes. Eu vou vir com a destruição. O fim está chegando. Guarda isso que eu estou falando para vocês agora. O fim está chegando. Deus começou a dizer, Noé, o fim está chegando. Mas eu vi em você um homem justo, eu vi em você um homem fiel, e eu vi em você alguém que caminha comigo, alguém que anda comigo. E o que significa esse andar com Deus? O que significa eu dizer assim, olha, eu sou Renata e eu sou uma mulher que ando com Deus. Quando eu falo isso para vocês, o que vem na cabeça de vocês? Você pode falar assim, a Renata é uma mulher que ora. A Renata é uma mulher que jejua. A Renata é uma mulher que busca. Quando você para pensar na profundidade, no significado dela, você realmente começa a querer estar nessa posição. Eu sei que vocês já ouviram falar que Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos íntimos. E para os filhos íntimos, Deus revela coisas que Ele não revela para os outros filhos. Não que Ele não ame os outros filhos,
Mas ele sabe que para aquele filho que é íntimo dele, ele pode revelar um tantinho a mais. Ele pode revelar um segredinho a mais. Ele pode revelar um mistério a mais. Porque sabe o que esse filho faz com a revelação que recebe do pai? Ele transforma isso em palavra de vida. Quando um filho recebe uma revelação do pai, ele não guarda aquilo para ele. Quando um filho íntimo recebe uma revelação do pai, ele é o primeiro a querer sair correndo e falar: você não sabe o que o papai falou para mim essa noite. Você não sabe o que o meu pai falou para mim essa manhã. E aí o teu outro irmão, porque nós estamos nos cobrindo, nós estamos nos amando, nós somos corpo. O teu outro irmão, e isso eu vou falar pela fé em nome de Jesus. O teu outro irmão, ao invés de ficar com inveja e com ciúmes de você, que está recebendo uma revelação do pai, ele vai correr para se tornar um íntimo do pai também. Ele vai correr para sair do meio da manada e caminhar na contramão. E Noé, ele era esse homem. Noé, ele tinha Deus como um molde da vida dele. Ele tinha Deus como alguém com quem ele conversava, com quem ele se espelhava, com quem ele podia colocar as expectativas dele. E ele se destacava no meio daquelas pessoas. No versículo 14, Deus dá um chamado para Noé. Deus dá um propósito para ele. Deus dá uma função. Deus dá um desígnio para esse homem. Que está escrito assim: faça uma arca de tábuas de cipestre. Nela você colocará compartimentos e a revestirá de betume por dentro e por fora. O versículo só diz isso. Aqui no versículo 14 começa o chamado de Noé. Aqui no versículo 14 começa é exatamente o momento em que Deus chama Noé e fala assim: filho, eu tenho um chamado para a sua vida. Eu tenho um propósito para você. Você não nasceu para estar aqui fazendo figuração. Você não nasceu para estar aqui por acaso. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho um propósito para o pastor Pepeu. Tenho um propósito para o Fernando, para a Sara, para o Douglas, para a Alice. Eu tenho um propósito para você. E eu vou te revelar esse propósito. Eu vou te dizer o que é isso. Só que esse propósito que eu tenho para você vai demandar uma única coisinha. O que vocês acham que era? Obediência e tempo. Tempo. E não foi pouco tempo não, queridos. Foi muito, muito tempo. E aí continua. Deus dá a forma como ele queria que essa arca fosse feita, o tamanho dela, e ela era muito grande. Aí diz, ó, seu comprimento será de 130 metros, pensa nisso, de largura e 22 de altura e 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca, uma abertura de meio metro. Enfim, ele começa a dar as descrições da arca. E para vocês terem uma ideia de quando Noé recebe o seu chamado, até quando Noé conclui a arca, isso foi mais ou menos, deu mais ou menos por volta de 100 anos, 120 anos construindo uma arca. Pensa comigo, o que é 100 anos trabalhando em cima de um chamado? Quantos de vocês aqui já receberam uma palavra profética de Deus? Quantos de vocês sabem para que Deus te chamou? Sério, gente? Levanta com gosto, levanta assim, eu sei. Então tá, vocês sabem para que o Senhor chamou vocês. O tempo de cumprimento do propósito de Deus na sua vida já começou a acontecer? Sim ou não? Sim. Deus já deu o tempo final para esse propósito terminar? Não. E o que você faz entre o início do chamado do seu ministério até que ele se cumpra? Você obedece. E espera. A obediência vem junto com a espera. Como é difícil, Renata, você não tem noção de como é difícil esperar em Deus. Você não tem noção do que é receber uma palavra do Senhor e você não tem ideia de quando ela vai se cumprir. É verdade, eu posso não ter noção, mas Noé tinha. E é por isso que nós estamos falando sobre ele essa noite.
No versículo 22 do capítulo 6, diz que Noé foi e fez. Quando Deus falou para ele, filho, vem cá, você vai construir uma arca. Ele não começou a pensar, tá, tudo bem, eu vou construir uma arca, mas da onde que vai vir a madeira, Senhor? Eu vou construir uma arca, mas quem é que vai me ajudar? Esse monte de gente má que está aqui ao meu redor? Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Deus nos dá um chamado, Deus nos dá um propósito, Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá um comando, Deus nos dá uma reta, Deus nos dá um destino. E ao invés de nós começarmos a botar a mão no arado e ir, a gente começa, pô, Senhor, tudo bem, eu entendi que foi o Senhor que me chamou, eu entendi que foi o Senhor que deu, mas quem vai me ajudar? Da onde que vai vir a provisão? Da onde que vai vir o recurso? E a gente começa a colocar um monte de e se não acontecer, e se atrasar. Quando, na verdade, Deus quer que você, que a gente feche os olhos e fale assim, Senhor, amém. Se o Senhor está pedindo para eu fazer, eu não sei como, mas eu vou levantar e eu vou fazer. Muitas vezes, quando nós recebemos algo do Senhor, quando nós recebemos um pedido de Deus, e Deus te fala, vai e faz. Sabe o que muitas vezes nós fazemos? Nós entramos no nosso quarto, sentamos e falamos assim, Senhor, confirma a tua palavra, Deus. Aí, por misericórdia, Deus até confirma. Deus vai, manda um abençoado qualquer, olha, Deus manda te dizer que é isso mesmo que você entendeu. Não satisfeito, o que você faz? Senhor, confirma só mais uma vez para eu saber que Tu é Deus na minha vida. Misericórdia, gente. Estão rindo porque é verdade. Estão rindo porque é isso que acontece. E a gente fica pedindo confirmação, confirmação, confirmação. Deus dá, muitas vezes Deus dá, te leva lá não sei para onde e vem a confirmação que está pedindo. Aí você entra no seu quarto, cruza o seu bracinho e fala assim, Deus já falou, Deus já confirmou, agora é só esperar acontecer. Traz meu chá. E não é assim que Deus age. Não é assim que nós devemos agir. Quando Deus nos dá uma ordem, Ele espera que você levante, vá e faça. Como? Não sei. Levanta e faz. Com que recurso? Não sei. Ele vai te dar um recurso no meio do caminho. Renata, mas eu estou com medo de cumprir o meu chamado, eu estou com medo de cumprir o meu propósito. Vai com medo. Mas vai. Sai do teu lugar. Porque a gente fica só colocando defeito. E a gente vê o irmãozinho, aí você vê a irmãzinha pregando, vê a outra tendo o ministério dela fluindo, e você só, mas eu queria ser tão, eu queria ser igual fulana. Eu queria tanto que Deus falasse comigo igual fala com ela. Eu queria tanto abrir a Bíblia e entender o que está escrito. Você não entende o que está na Bíblia? Você abre a Bíblia pelo menos? Ou você espera que as palavras saltem assim por osmose e entrem na sua cabeça? Eu queria tanto que Deus falasse comigo através da palavra. Abre a palavra. Deus vai falar. Eu queria tanto que o Senhor se revelasse para mim. Levanta e faz. Eu estou com medo. Vai com medo. Eu estou com receio. Vai com receio. Eu estou inseguro. Vai inseguro. O importante é você levantar e ir. E parar de reclamar que nada acontece. Enquanto você ficar sentado, esperando cair do céu no seu colo, você vai continuar sentado. Mas não é não. Noé levantou. Noé levantou e ele começou a construção daquela arca. E eu fico imaginando, gente, mais de 100 anos, 110, 120 anos construindo aquilo. Detalhe, a palavra diz que Deus deu essa ordem para Noé construir a arca em terra seca. Constrói a arca em terra seca. Começa o teu chamado na terra seca. Renata, o meu chamado é pregar. Eu tenho certeza que o meu chamado é pregar. Você está esperando o quê para pregar? Um microfone, um altar? O meu chamado é evangelismo. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu vou ganhar o mundo inteiro. Você está esperando o quê? Alguém dá um passaportezinho na sua mão e fala, vai amado, aqui ó, o seu embarque é 18h30? Não, o meu chamado é de oração, é para curar enfermo, é para expulsar demônio. Você está esperando o quê? Alguém manifestar na sua frente? O que você está esperando?
Porque Noé não ficou esperando nada. Ele pegou e ele fez. Outra coisa, esse homem teve muito pouca ajuda. Eu fico imaginando a mulher de Noé. A bênção que foi essa mulher. A palavra não fala sobre ela, mas só fala que ela foi uma das escolhidas para estar dentro da arca. Ela devia ser gente boa. Porque se a mulher de Noé fosse caroço, pensa, ia fechar uma cara e Noé não ia construir arca nenhuma. Mas não, Deus cercou, Deus começa, no capítulo 7, começa efetivamente o projeto de Deus para Noé sendo colocado em prática. Efetivamente começa ali. E aí Deus começa a dizer para Noé, deu todas as ordens para ele, para colocar os animais e tudo mais. Este homem calado estava, calado ficou. Em momento nenhum, se você for olhar a história de Noé, você vai ver esse homem questionando a Deus. Quando nós começamos a estudar a vida dos profetas maiores e até mesmo de Moisés, nós vemos homens que quando receberam um chamado de Deus, quando receberam um desígnio do Senhor, perguntaram para Deus, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho língua presa, eu não sou de falar muito, eu tenho isso. Todos eles colocaram empecilhos. E ainda assim, Deus honrou cada pessoa que cumpriu o seu propósito. Este homem, ele tem um diferencial. Este homem obedeceu a Deus sem questionar. E é com esse diferencial que eu quero sair dessa igreja essa noite. Eu gostaria que você saísse daqui essa noite. Com o diferencial de obedecer a Deus sem questionar. Sem perguntar por quê. Sem perguntar para quê. Sem perguntar como. Apenas obedecendo. Porque a obediência te coloca num lugar seguro. A obediência abre portas. A obediência fecha portas. A obediência coloca você num local de destaque. A obediência gera frutos que ninguém vai poder roubar de você. E é essa obediência que nós devemos perseguir nesse ano de 2021. O posicionamento em Deus e obedecer ao Senhor sem questionar. Renata, mas está todo mundo fazendo. Senhor, tu sabes. Está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é filho amado. Você é filha amada. Muito antes de você nascer, muito antes da sua mãe te gerar, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Deus já tinha um porquê do seu nascimento. E não vai ser você que vai colocar isso por água abaixo. Porque não sabe esperar e porque não sabe obedecer. No versículo 18, Deus dá uma promessa para Noé. Está escrito o seguinte: mas eu farei uma aliança. Eu, Deus, farei uma aliança com você, Noé. Eu, Deus, farei uma aliança com todos aqueles que me obedecerem. E Deus faz essa aliança com todos aqueles que obedecem a Ele. Deus faz essa aliança. E o que está dentro dessa aliança? A aliança de Deus não é uma aliança comum. Ela é uma aliança que não se quebra. A aliança de Deus, da parte dele, não se quebra. Jamais se quebra. Então você pode estar cumprindo o seu propósito, você pode estar na terra seca, você pode estar sozinho, você pode estar sem recurso, você pode estar sem nada. Você pode estar sem nada, mas uma coisa você tem, que se chama promessa. Você pode estar sem nada, mas se você tiver a promessa, tudo flui, tudo acontece. Você crê na promessa do Senhor para a sua vida? Você crê na palavra que o Senhor liberou para você? Porque se você não crê, se você só falar assim, Deus falou, tudo bem, eu acredito. Isso não é crer. Isso não é crer. Crer é quando você olha para a esquerda, quando você olha para a direita e você olha para a esquerda e você não vê absurdamente nada. Tem um probleminha, né? Você não vê nada. E ainda assim, você enxerga a promessa. E ainda assim você enxerga a promessa. Versículo 5 do capítulo 7. Oh Deus, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado.
ele ficaria naquela arca durante 40 dias e 40 noites. Pensa, mais de 100 anos construindo aquilo. 40 dias e 40 noites ali dentro. Quando Deus fecha aquela porta, porque você vai ler aí, ó, versículo 16. Era macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta. Repete comigo, o Senhor fechou a porta. Meu querido, jovem, você tem noção do que significa Deus fechar a porta quando você entra para dentro do teu chamado? O que significa quando Deus ele fecha, não é você, é o próprio Deus, não é ninguém mais, é o próprio Deus. Quando você põe o pé dentro do teu propósito, quando você põe o pé dentro do teu chamado, quando você põe o pé dentro daquilo que o Senhor te ordenou a fazer, Ele fecha a porta. E sabe o que significa isso? Que toda a insegurança fica para fora, que toda a falta de recurso fica para fora, que o medo fica para fora. Quando Deus fecha a porta, entra contigo, dentro da tua arca, a provisão, entra a paz, entra a segurança, porque a tua obediência te colocou num local de segurança. E esta porta que Deus fechou, é para impedir que a morte queria passar por volta, a morte queria estar ao redor daquela arca e daquela família. A porta que Deus fechou foi para impedir que a morte, que a destruição, que o fracasso, que a falência, que o desânimo entrassem naquele local que era a terra da promessa deles. Mas tinha um preço para pagar. Ah, tem. Como diz o nosso querido pastor Pepeu, a conta chega para todo mundo. Ou você está com crédito, ou você está em débito. Eu não vou pedir para os irmãos me dizerem quem está com crédito e quem está com débito com o Senhor. Porém, eu sei que Noé estava com crédito e com crédito altíssimo. Porque continua. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram. Presta atenção nesse versículo. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Eu acho que você não entendeu. O mundo estava acabando. Pessoas estavam morrendo. A terra estava acabando. Tudo aquilo que Deus havia construído, Ele estava destruindo. Porém, a arca flutuava sobre as águas. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está alguma área da sua vida. Talvez você esteja exatamente na situação em que você precisa de um local seguro. Porque você está vendo gente morrer do seu lado, você está vendo gente se divorciar, gente se separar, pessoas falindo, pessoas brigando, adultério, divórcio, prostituição. Você está vendo caos em sua volta. Mas quando os teus pés estão dentro do propósito de Deus, do chamado do Senhor, você está num local seguro. E você vai flutuar sobre as águas. Porque a promessa que o Senhor te fez é: eu tenho uma aliança contigo. E a aliança que eu tenho contigo, eu não vou quebrar. Se você não quebrar, não tem como a gente se separar. E aí Noé ele entra nesse lugar de segurança, ele entra nesse local de provisão, ele entra nesse local de dependência, ele entra nesse local de fé. E quando Noé entra na arca, com a família dele, 8 pessoas somente. Quando ele entra naquele lugar, o mundo se acabando do lado de fora. É como se Noé dissesse assim: Senhor, aqui, nesse local, nessa arca, eu coloco o teu trono. Eu coloco o teu trono nesse lugar.
Então o mundo pode acabar do lado de fora, mas eu estou num local seguro. Deus ainda age dessa forma. Deus ainda age conosco como Ele agiu com Noé. Mesmo quando obediência, existe uma recompensa para a obediência. Existem várias recompensas para a obediência. E é escolha sua, é escolha minha, obedecer ou não. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos se nós devemos ir para a direita ou para a esquerda. Nós sabemos se nós devemos andar pelo caminho das pedras ou pelo caminho da areia. Nós sabemos. É escolha nossa decidir fazer o que é certo e o que é errado. E quando nós decidimos fazer o que é certo, ainda que todo mundo esteja fazendo o que é errado, creia no que eu estou te dizendo, porque o que eu estou te dizendo essa noite, eu estou dizendo para você a palavra de Deus. Quando nós escolhemos fazer o que é certo, Deus honra a nossa obediência. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus quando a porta da arca estava aberta. Noé andava com Deus quando ele estava no processo de construção do chamado dele. Quando tudo estava indo relativamente bem, ele tinha o material, ele tinha a ajuda, ele tinha o tempo. Noé andava com Deus. Mas quando a porta fechou, quando Deus fechou aquela porta, e quando Deus começou a ficar em silêncio com esse homem, Noé continuou andando com Deus. Queridos, Deus ficou em silêncio com Noé, não foi por uma semana, nem 2, nem 3. Deus ficou em silêncio com Noé por mais de 200 dias. Você imagina você começar a orar ao Senhor, você imagina você colocar o seu joelho no chão, você abrir a palavra e você ouvir nada. Nada. Deus não fala, Deus não fala, Deus não se manifesta. E aí você tem 2 caminhos que você pode tomar quando você busca a palavra de Deus, quando você busca a presença do Senhor e o Senhor simplesmente fica em silêncio. O que fazer diante do silêncio de Deus? Quais são as opções que você tem diante do silêncio de Deus? Opção 1, se desesperar. É a opção mais comum. Deus não está falando comigo. E se mimimizar? Mimimizar. Ficar de mimimi. Opção 1, fazer birrinha com o Senhor. Ai, o Senhor não me escuta, Deus não fala comigo. Ai, porque eu estou orando, já pedi confirmação, já pedi isso, já pedi aquilo, Deus não fala. Eu estou falando de alguém que já recebeu uma palavra, que já recebeu o seu chamado, que está cumprindo o seu chamado e que de repente o Senhor se cala. Opção 2, saber que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando na sua vida. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando na sua vida. Quando nós conseguimos entender a respeito do silêncio de Deus, quando nós conseguimos entender que o silêncio de Deus é o Senhor trabalhando, nós nos libertamos daquele sentimento de Deus não fala comigo, Deus não cuida de mim, Deus não se preocupa com as minhas coisas. Noé, durante mais de 200 dias, teve que desenvolver uma dependência, uma intimidade com Deus acima do sobrenatural. Ele decidiu. O que Noé resolveu fazer? O não murmurar, o não reclamar, o não questionar, o não se queixar para a mulher dele, porque Deus não fala, porque Deus não responde. Não se queixar para os filhos dele, olha essa arca, porque muitas vezes, amados, é isso que acontece. Deus dá a bênção na tua mão. Você pede por um chamado, você pede por um propósito, você pede por um caminho. E Deus te dá. Só que junto com aquilo que Deus te dá, vem coisas boas e coisas ruins, coisas que fazem parte do dia a dia. A Bíblia não relata, mas eu também não consigo enxergar um homem que andava com Deus, reclamando de uma bênção recebida. Olha que essa arca, esse tamanho, é o tanto de fezes de bicho que tem aqui. Quem vai limpar a fezes do elefante? A do cachorro eu limpo.
Mas vai lá limpar do touro agora, do elefante. Ah, essa eu não vou não. 150, mais de 150 dias. 40 dias e 40 noites só de chuva. Será que ele sentiu medo? Será que ele sentiu solidão? Será que ele sentiu falta de esperança? Todos os sentimentos que eu e você sentimos praticamente todos os dias. Mas eu tenho uma palavra de Deus para encerrar essa noite com vocês. A arca, ela não acabou. A arca de Deus não acabou. A arca de Deus não está parada lá no monte. A arca de Deus hoje se chama Jesus Cristo. Ele é a salvação. É dentro dele, é com ele, é nele que nós devemos estar. É com Jesus. Jesus foi enviado. Deus enviou aquela arca para salvar aquela família e começar uma nova história. Mas eu digo para você que Deus enviou Jesus na tua vida. Deus enviou Jesus na tua vida para começar uma nova história para você. Ele é a tua arca. E quando você entra em Cristo, quando você está em Cristo, creia que é o Senhor que vai fechar essa porta. E você vai estar num local seguro, numa habitação segura, você e o Senhor Jesus. A arca não acabou. A arca não acabou. Quando você tem Cristo em você, não só de levantar a mão e falar, é pagar de crente, eu vou pagar de crente, hein? Botar a Bíblia aqui embaixo do braço. E aí, rapaz, a parte do Senhor, fala aí como é que é. Tudo bem? Ó, tô no fogo, hein? E aí, é varão, varoa. Isso não é ser crente. Aliás, ser crente qualquer um pode ser. Isso não é ser cristão. Isso não é ser seguidor de Jesus. Isso não é ser seguidor de Cristo. Se você abre a sua boca e se você diz que você é cristão, significa que você segue a Jesus. Noé tinha um alvo, Noé tinha um molde. O molde de Noé era Deus. O nosso molde se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso molde. E é nele que a gente tem que focar. As águas vão continuar subindo. Vai continuar chovendo muito. Muito mais do que 40 dias e 40 noites. Talvez você esteja aí no meio de um temporal, inclusive. Inclusive você que está ouvindo, você que está me ouvindo em casa, você inclusive pode estar no meio de um temporal. Mas eu te digo que se você estiver em Cristo, se você estiver em Cristo, uma hora essas águas vão baixar. Uma hora essas águas vão baixar. E quando essas águas baixarem, porque elas vão baixar, quando essas águas baixarem, você vai perceber que o tempo todo, que durante os 40 dias e durante as 40 noites, que durante o tempo das águas turbulentas na sua vida, não vai ter te faltado provisão, não vai ter te faltado palavra de Deus, não vai ter te faltado comunhão, porque não são as circunstâncias externas que definem quem nós somos. É o nosso relacionamento com Jesus, é o nosso relacionamento com Deus. Não é fácil estar em Cristo. Não é fácil. Não é fácil estar com Cristo. Não é fácil caminhar com Jesus. Quando lá fora tem morte, angústia, destruição, corrupção, sedução, desobediência. Não é fácil andar com Jesus quando tudo lá fora te chama para estar sem Ele. Mas pensa comigo. Se não é fácil a gente viver nesse mundo com Jesus, imagina a nossa vida sem Ele. Todos os dias nós temos que crucificar a nossa carne. Todos os dias a gente tem que acordar e dizer, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer isso. Querer? Quero. Quero. Não sou hipócrita? Quero. Mas não vou. Porque eu decido obedecer. Eu decido andar na contramão. Eu decido entrar num local de segurança, porque eu sei que existe uma recompensa para isso. E para finalizar, eu quero te dizer que a obediência coloca o teu chamado num local seguro.
A obediência coloca o teu chamado num local seguro. Escreve essa frase para você nunca mais esquecer. A minha obediência coloca o meu chamado num local seguro. A minha obediência faz com que o próprio Deus feche a porta atrás de mim. E ainda que eu não saiba quanto tempo eu vou ter que ficar esperando, ainda que eu não saiba quando que vai se cumprir na totalidade aquilo que Deus prometeu para mim, eu sei que um dia isso vai acontecer. E eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar. Primeiro, fica de pé. Se você entendeu o que significa obedecer ao Senhor, e se nessa noite você quer restaurar essa sua obediência, se você quer consertar, de repente, uma brecha que pode estar aberta, talvez você não esteja se sentindo num local seguro, mas eu quero te dizer que essa noite você pode sair daqui em segurança. E eu quero te convidar que, se você quer restaurar esse local seguro com o Senhor, continuaremos cumprindo com todas as medidas de segurança, mas que você venha aqui na frente. Se você quer restabelecer, confirmar, dizer: Senhor, eu quero, Senhor, a partir de hoje, eu quero continuar andando com o Senhor, eu escolho, Deus, eu escolho pela melhor parte, eu escolho obedecer, ainda que eu tenha que sacrificar, mas eu escolho obedecer. E eu gostaria de orar com vocês. Coloca a mão no seu coração. Oh Deus, oh Pai, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, por tantas vezes, Deus, que sabíamos o que era certo e ainda escolhemos fazer o errado. Nos perdoa, Senhor, por cada vez que nós viramos as costas para o Teu sacrifício na cruz. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós deixamos a nossa carne vencer. Por todas as vezes, Senhor, que nós deixamos a nossa vontade prevalecer. Senhor, nos perdoa, Deus, porque nós saímos debaixo das Tuas asas. Mas nessa noite, Senhor, nós não queremos ficar de fora das Tuas asas. Nós não queremos, Senhor, ficar longe da Tua presença. Nós queremos, Senhor, estar num local de segurança. E nós sabemos, Senhor, que o que nos leva a esse local de segurança é a obediência ao Senhor. Queremos ser filhos obedientes, Pai. Queremos que o Senhor olhe para nós e que o Senhor encontre em nós alguém que está caminhando na contramão do mundo. Não é fácil, por isso pedimos que o Teu Santo Espírito pegue na nossa mão e nos tire do meio dessa manada infernal que está levando muitos para o inferno. Nós não queremos estar nesse lugar. Andaremos na contramão, Senhor, ainda que a gente tenha que andar sozinho, ainda que a gente perca nossos amigos, ainda que a gente perca comunhão com outras pessoas, mas sabemos, Senhor, que a nossa aliança contigo não perderemos jamais. Deus, que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Você mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar. Eu quero fazer um outro convite agora. Quero fazer um outro convite. Quantos aqui tem um chamado de Deus na vida? Eu quero orar por você que tem um chamado de Deus. Os líderes da unidade jovem
vão estar aqui na frente. Nós queremos orar pelo seu chamado. Nós queremos orar e pedir que você entre no local seguro com o seu chamado. Se você sabe qual é o chamado de Deus na sua vida, vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. E se você está aí, está em dúvida: Renata, eu não sei para que Deus me chamou. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei, na verdade, para que eu estou aqui. Vem você também. Porque nós vamos orar por vocês agora. E nós vamos perguntar para você. Pergunta: para que o Senhor te chamou? E eu quero que vocês verbalizem isso. Para que o Senhor te chamou? E nós vamos estar orando juntos. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte, e muitos desistirão, e vão ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou subir o monte, e muitos desistirão, e vão ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender, declara isto, que a
faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, e eu também vou subir. A tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. Muitos chamados, muitas missões, mas um só propósito: relacionamento com Deus. Levanta tuas mãos assim, só agradece, só agradece, porque todos os dias o Senhor tem uma surpresa para nós. Senhor, muito obrigado, Pai, porque independente do chamado, Senhor, independente daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para ser feito, Pai, o propósito de nossas vidas é nos relacionarmos contigo, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu poder, pelo Teu carinho, Senhor, pelo Teu enviar, Senhor, pelo Teu preparar, pelo Teu propósito de nos fazer mais parecidos contigo a cada dia, Senhor. Obrigado por essa noite incrível, obrigado, Senhor, pelos amados que aqui estão, obrigado por aqueles que não estão aqui, aqueles que estão viajando. Pai, derrama o Teu poder onde eles estão, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque muitos vieram, outros foram, mas a verdade é que essa casa de oração está aberta a todos. Aqueles que já estiveram aqui hoje de repente estão envergonhados de voltar. Eu digo para você, essa casa de oração está aberta para você. Para você que está chegando agora, essa casa de oração está aberta para você. Senhor, muito obrigado. Que os nossos caminhos estejam abertos para nossas casas, ou de repente para o lugar onde vamos nos reunir agora, tomar um lanche, nos relacionarmos, nos alegrarmos juntos, Senhor. Saímos daqui, Senhor, com o nosso vaso cheio, Senhor, com a nossa mente um pouquinho mais transformada através da Tua palavra. Que a nossa família esteja preparada para nos receber, Senhor. Que nós estejamos preparados para levar tudo isso à nossa família. Abre o nosso caminho, Senhor. Só puxar, gente. Pera aí, só puxar.